A mulher inabalável. Última live da série A Mulher de Provérbios, que foi tão precioso que o Senhor fez aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar na Tua presença agora, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Eu entro na Tua presença agora porque nós queremos aprender mais do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós estamos sedentas pela Tua presença, sedentas pela Tua voz, sedentas por saber mais de Ti, sedentas por sermos mulheres mais sábias perante a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, vai trazendo as mulheres certas, as mulheres que o Senhor já escolheu para estar aqui. Vai trazendo as mulheres que o Senhor já escolheu para estar aqui, Pai. Vai trazendo essas mulheres, Senhor. Vai despertando essas mulheres para esta manhã, para este novo tempo. Eu creio que está havendo um realinhamento do Senhor para um novo tempo. Oh, Deus, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. Oh, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça aqui, que a Tua presença seja visível, que a Tua presença seja perceptível. Oh, Deus, derrama a Tua unção, derrama a Tua presença sobre a minha casa, sobre a casa de cada mulher que está entrando aqui nesta live devocional, Senhor. Pai, aqui não é apenas uma live, aqui é um tempo que o Senhor tem nos preparado, tem nos separado. Nós cremos que aqui tem sido um tempo precioso de aprendizado, de culto ao Senhor, Pai. Oh, Senhor, fala aos nossos corações. Que esta manhã seja manhã de resposta para muitas mulheres aqui. Que essa manhã seja manhã de realinhamento para muitas mulheres aqui. Obrigada, papai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, papai, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. Que a Tua voz seja única aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais dessas mulheres, Senhor. Tira todo o ruído, tira todo o barulho, Pai. Oh, Deus, abra a mente, a visão espiritual destas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é Teu. Bom dia, mulher sábia, bom dia. Que Deus abençoe o teu dia. Você é forte e corajosa, como diz a Helena, né? Você é uma mulher inabalável. Hoje, deixa eu pausar aqui. Hoje, o tema da nossa última live... Gente, já é a última live da série. Vocês acreditam? Quem tá gostando dessas séries? Né? Essa a gente fez com 4 lives. Eu tô gostando, viu? Dessas séries. Eu tô achando que tá sendo bem profundo, né? Quando a gente se aprofunda num tema assim. E hoje já é a última live da série A Mulher de Provérbios. Bom dia, amiga Josinha. Bom dia, Mone. Bom dia, Gabi, da La Maternité, maravilhosa. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Camila. Bom dia, lindonas. A Kelly tá aí também. A Beth, a Monique, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu pôr o título aqui. Hoje o título é A Mulher Inabalável. E nós vamos entender o que é ser uma mulher inabalável. Eu quero que você já declare aí. Eu sou uma mulher inabalável. Vamos já pôr... A gente não fala que a nossa palavra, nossa boca é profética. Então já vai declarando. Eu sou uma mulher inabalável. Já vai já declarando que você é uma mulher inabalável. Você não vai mais oscilar. Eu sou uma mulher inabalável. Eu sou uma mulher inabalável. Eu sou uma mulher inabalável. O que é ser uma mulher inabalável? Hoje tá forte aqui a palavra. Quando não é, né? Os chacoalhões que o Senhor tem nos dado aqui. Vocês conseguem ter a percepção de que está num tempo de realinhamento? Vocês conseguem perceber que parece que o Senhor está nos escolhendo para nos realinhar, para viver, para nos preparar? Quem tem a sensação que está sendo preparada pelo Senhor para um novo tempo? Sabe, eu creio que as mulheres que
que o Senhor tem nos trazido. Lógico que não é só aqui, né? Existem outros ministérios e tal. Mas eu vejo que sim, que conosco o Senhor tem nos realinhado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos preparado. É como se a gente estivesse num tempo de preparação. Sabe quando Esther foi preparada para se apresentar diante do rei? Ela ficou já, quem tá aqui há mais tempo, a gente já falou bastante sobre Esther. Ela ficou um tempo sendo preparada. Vocês conseguem sentir o Senhor nos preparando? Né? Eu sinto isso muito fortemente no meu coração, muito fortemente. A gente está sendo forjada, a gente está sendo preparada. Só que preparo dói. Não é só em você que está doendo, em mim também tá. Em quem está doendo esse preparo? Fala, gente, vamos compartilhar aqui, porque eu acho que a gente compartilhar aqui, que não é só eu que estou passando por lutas, não é só eu que está doendo o confronto. Essa forja do Senhor, ela dói. A prensa do Senhor dói, né? Então, compartilha aqui. Em mim também está doendo. Está doendo, mas está curando. Está doendo, mas estou andando. Né? Porque às vezes a gente acha que só na gente dói. Mas não é. A forja, a prensa, o ser ajustada dói. Dói, sabe por quê também? Confronta nosso caráter. Confronta o nosso ego. Sabe por quê? Pra gente viver tudo que a gente vem falando aqui, o nosso ego tem que diminuir. A nossa carne tem que diminuir. O nosso eu, as minhas vontades tem que diminuir. E dói. Dói. Não tem como. Tá? Então não é só em você. É isso que eu quero que você entenda. Não estava aqui nem para eu falar isso, mas o Espírito Santo me levou a falar para você entender que não é só em você que dói, tá? Mas se tá doendo, é porque tá havendo mudança. Se tá doendo, é porque tá forjando. Se tá doendo, é porque tá transformando. Se tá doendo, é porque você tá sendo preparada. E se você tá sendo preparada, é porque você é escolhida para esse novo tempo que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se tá doendo, é porque você tá sendo preparada. É porque você tá na lista. Oh, aleluia, recebe isso na tua vida. É porque você tá na lista. O seu nome tá na lista. Oh, Deus, como o Senhor é lindo. Então, essa mulher inabalável, ela não depende do cenário para permanecer de pé. O pior erro é eu depender de cenários. É eu depender de circunstâncias. É eu depender de pessoas para designar se hoje eu vou estar bem ou não. E muitas mulheres, e eu já vivi assim por muito tempo, de viver oscilando. De acordo com se as coisas saíam do jeito que eu queria, eu tinha um humor no dia. Se não saía do jeito que eu queria, era outro humor. Se as pessoas fizessem da forma que eu queria, era um humor. Se as pessoas fizessem de outra forma, era outro humor. Então, a mulher inabalável, ela não depende do cenário. Só que inabalável não é quem nunca treme. Não é quem nunca treme. Gente, hoje também, eu acordei, não sei se é porque é a última, mas eu tô acostumada a acordar cedo, né? Mas hoje eu acordei, confesso que na marra. Mas amém, estamos aqui desde as 4. Inabalável não é quem nunca treme. Ser inabalável não é ser durinha para sempre. Você vai tremer. Você vai, às vezes, envergar, tá? Eu não tô falando aqui, gente, que a gente tem que ser perfeita o tempo todo. Ser inabalável, você vai tremer. Só que você já decidiu onde você está enraizada. Você pode até envergar, mas não quebra. Mas não sai do lugar, não sai da raiz. Não vai ser abalada. Posso envergar, pode cair as folhinhas, pode ficar sem folha nenhuma, mas a árvore não cai. Tá? Então, vamos deixar isso muito claro, que o estar inabalável não quer dizer que eu não tremo. Não quer dizer que não enverga, mas não quebra. Mas não sai da raiz. A raiz não solta porque tem raiz, né?
Primeiro versículo, a gente vai ler agora 3 versículos seguidos. O primeiro deles é 1 Coríntios 15, 58. Abre aí. 1 Coríntios 15, 58. Já anotem aí para mim. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Mulher, você precisa ser firme. Você precisa ser firme na criação dos teus filhos. Você precisa ser firme dentro da tua casa. Você precisa ser firme com a tua palavra. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Com os teus filhos, com o teu marido, com tudo. Com todas as pessoas. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, hoje eu vejo assim mães tão frouxas. Sabe, a palavra é essa mesmo, frouxa. Não tem firmeza, não tem palavra nem com os filhos. Não seja essa mulher, porque depois o preço é caro. Depois a gente vê aí uma geração de crianças frustradas, de crianças que não sabem ouvir não. O seu filho tem que ouvir não. E você tem que ser firme. Esse é o teu papel. Tem alguém aqui que também precisava ouvir isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, o teu trabalho de educar teu filho, porque educar teu filho com princípios, eu estava falando isso ontem, como educar filhos com princípios dá trabalho. Como educar filhos com princípios exige renúncia. Como educar filhos com princípio exige tempo. Exige. É muito mais fácil você ceder, é muito mais fácil você não ser firme, é muito mais fácil você ser permissiva. É muito mais fácil. Porque exige. Exige. Você ter um casamento saudável exige. Você ter uma empresa saudável, você ter um trabalho saudável, exige. Tudo. Estava ontem no devocional e para mim essa frase é fundamental. É justo o que muito me custe, o que muito me vale. Custa. Vida com Deus custa. Filhos criados com princípios custa e custa muito. Ter saúde, manter um corpo desinflamado, custa. Custa, gente. É justo que muito me custe, o que muito me vale. Né? Tudo que te custa muito é porque vale muito. Teu corpo vale muito, tua saúde vale muito, teus filhos vale muito, teu casamento vale muito. Tua vida com Deus vale tudo. Então vai custar. Não vai ser fácil, né? Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. No Senhor, você cuidar da tua casa não é em vão. No Senhor, você ter largado o teu trabalho para ir para dentro da tua casa não é em vão. No Senhor, nada é em vão. Nada é em vão. Amém? Segundo versículo, Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. É justo que muito me custe, o que muito me vale. Eu amo essa frase. Nunca esqueçam dessa frase. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente. A gente pode trocar aqui por uma mulher sábia, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, coloca em prática, eu a comparo com uma mulher sábia, com uma mulher virtuosa, com uma mulher prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Provérbios 31, 25. Provérbios 31, 25. Pode ser o 25 e o 26. Provérbios 31, 25 e 26. Fala o seguinte: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Lembrando que Provérbios 31, ele está descrevendo a mulher virtuosa. Provérbios 31 está descrevendo a mulher sábia. Provérbios 31 é o manual da mulher sábia.
Então, o que ele está falando? A mulher sábia, a mulher virtuosa, a mulher prudente, ela reveste-se de força e dignidade. E ela sorri diante do futuro. O que é sorrir diante do futuro, gente? É ser inabalável. O que é sorrir diante do futuro? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Você sabe o que vai acontecer daqui 1 hora? Você tem o controle como vai terminar o teu dia? Não, não temos. Não temos. Só que eu sorrio. Eu vou sorrir diante do futuro, mesmo sem ver. Porque eu sei quem cuida do meu futuro. Então ela reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro, mesmo sem saber. Só que tem um parênteses aqui. Ela sabe o que ela planta. E quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Quando você não planta discórdia, quando você não planta fofoca, quando você não planta mentira, você não tem medo do que você vai colher. Quando você sabe o tempo que você se dedica ali para criar teu filho. Esses dias, né? Acho que foi uns 2 domingos atrás, a Helena tava bravinha, teimosinha, birrenta. E aí, domingo, logo pela manhã, nós tiramos a brinquedoteca dela. Falou, oi, filha, chamamos ela, eu e o Gustavo, e falamos, você vai ficar hoje sem brinquedoteca. O dia todo. Só amanhã, se você se comportar hoje, você vai ter brinquedoteca. Gente, deu um trabalho pra mim gigante. Porque eu tive que interter ela. Ela não tinha brinquedoteca. A brinquedoteca dela é o lugar que ela mais gosta de ficar. Todos os brinquedos lá, eu não deixei ela pegar nenhum. Eu fechei mesmo a porta e falei, você não vai pegar nada. Eu fui aguar planta com ela, eu fui fazer bolo com ela, eu fui levar ela pra passear com os cachorros. Eu tive que ficar criando coisa. E eu não dou tela pra Helena, né? Assim, ela assiste muito pouco. Agora ela tá assistindo às vezes à noite com a gente um pouquinho dos 10 mandamentos. Mas ela não assiste desenho, essas coisas. Me custou muito. O dia inteiro. O dia inteiro. Né? Então custa. Custa você ser firme. Custa você educar. Mas serviu. Por que eu tô te falando isso? Porque eu preciso saber o que eu tô plantando. O que eu tô plantando na minha casa, o que eu tô plantando nos meus filhos. Porque aí depois eu não vou ter medo do que eu vou colher. Então por que a mulher sábia, ela sorri diante do futuro? Porque ela sabe o que ela planta. Isso é precioso. Ela sabe o que ela planta. Amém? Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. É isso aí, Claudinha. E aí no 26 fala que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Ela sabe o que ela tá plantando. Ela tá plantando sabedoria. Ela tá plantando com amor. Amém? Glória a Deus por isso. Deus não quer mulheres fortes. Por mais que, né, a gente fala somos fortes e corajosas, temos que ser fortes. Só que o que Deus mais olha pra nós não é da nossa força. Ele quer mulheres estáveis. Porque não adianta nada você ser forte, porque eu aguento tudo, mas ser assim, totalmente instável. Parece um eletrocardiograma. Tem mulher que é assim, é um eletrocardiograma o dia inteiro. O dia inteiro. De manhã tá de um jeito, na hora do almoço tá do outro, à tarde tá de outro, à noite tá de outro. Eu não vou ser um eletrocardiograma. Eu não vou ser um eletrocardiograma. Porque a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela não é assim. Então a gente precisa começar, e eu acho que essa série serviu muito pra isso, pra saber o que a mulher sábia também não é. Porque às vezes a gente se ilude achando que a gente tá sendo e a gente não tá. Amém? Obrigada, Jéssica, por colocar os 3 versículos aí. Então Deus não quer mulheres fortes, Deus não quer a tua força. Deus não está preocupado com a tua força. Deus quer a tua estabilidade. Deus quer a tua estabilidade. Você precisa ser o quê? Estável. Então, ao invés de ficar buscando ser forte, busque ser estável. Ser uma mulher que tem estabilidade emocional. Porque hoje, gente, o que eu menos vejo nas mulheres, nas pessoas,
Nessa juventude, então, misericórdia. É estabilidade emocional. As pessoas hoje, elas não têm mais estabilidade emocional. Qualquer coisa, qualquer não, qualquer coisa as tira na hora do prumo e do eixo. Como você educa filho, como você tem um casamento saudável, como você vai ter uma empresa saudável, como você vai ter colaboradores saudáveis, como você vai ser uma funcionária saudável, se você não tem estabilidade alguma. Tudo te abala. Então eu vejo que Deus não está forjando em nós força. Pode ver aqui que em nenhum momento eu vim com o título aqui de sermos mulheres fortes. Não foi esse. Deus em nenhum momento falou isso conosco. Então eu creio que Deus não vem nos tornando mulheres fortes, mas Ele vem forjando em nós estabilidade e constância. Coloca aí para você não esquecer essas duas palavras. Estabilidade e constância. Estabilidade e constância. Sabe por quê? Força sem estabilidade ainda vai cair. Você pode ser forte. Quantas vezes você já viu uma árvore forte, estrondosa? Você olhava assim, você falava assim, que árvore forte. E ela caiu. Porque força não quer dizer que tem estabilidade. Não quer dizer que tem raiz. Porque eu só tenho estabilidade se eu crio raiz. Não tem como eu ter estabilidade sem raiz. E eu não tenho raiz sem profundidade. Se eu ser sempre rasa em oração, rasa em leitura da Bíblia, rasa em tempo no secreto, você nunca vai ter raiz. O raso nunca te dá raiz. Amém? Amém? Eu só tenho estabilidade e constância com profundidade. Quem é estável permanece mesmo fraca. Porque tem momentos que você vai estar fraca e tá tudo bem. O que Paulo fala? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. As coisas de Deus é totalmente diferente do mundo. Quando eu tô fraco, é que eu tô forte. Só que estar fraco, Paulo estava fraco. Só que isso não quis dizer que ele estava instável. Ele só estava fraco. E tem momentos que você vai estar fraca. Só que você não pode estar instável. Você não pode estar instável. Sabe por quê, gente? A maioria das mulheres, elas não quebram por pecado. Ela quebra por instabilidade emocional e espiritual. É isso que te faz parar, que te faz desistir. É isso que te impede de viver as promessas. É isso, Eli, ser fraca para Deus. Para Deus a gente pode chorar, se rasgar. É isso que Ele quer de nós. E quando a gente está fraca é que Ele nos faz forte. Deus ama a nossa humildade. Deus ama um coração quebrantado. Eu sempre falo uma coisa. Deus não resiste a um coração quebrantado. Hoje tá difícil, tá fraca. Vai pro secreto. Vai falar para Deus, Senhor, hoje eu não tô bem. Tô fraca, tô cansada. Isso tá me perturbando. Fala para Deus. Então a maioria das mulheres não quebram por pecado, elas quebram por instabilidade emocional e espiritual. Porque elas ficam reagindo ao ambiente, reagindo à circunstância. Elas oscilam conforme a circunstância. Amém? O que te abala revela onde você ainda não criou raiz. O que te abala revela onde você ainda não criou raiz. Porque onde você cria raiz, não te abala. Pode dar mas não te abala, não te tira do lugar. Não te faz oscilar. E agora eu vou trazer aqui, isso aqui nem estava na palavra, mas eu acrescentei 5 sinais de que você oscila muito emocionalmente e espiritualmente. Isso não estava aqui, mas eu trouxe porque eu acho que é importante a gente identificar. Tudo que a gente identifica, a gente cura. O que eu não vejo, o que eu não curo, o que eu não vejo, o que eu não identifico, eu não curo. Eu não curo o que eu não sei.
Então, quando eu trago isso, é pra gente identificar, para que haja cura, para que haja atenção, tá? Então, 5 sinais de que você oscila muito emocionalmente. Anotem aí, as meninas que gostam de anotar. Vocês estão gostando da interação lá no grupo do Instagram? Estão gostando? 5 sinais de que você oscila muito emocionalmente e espiritualmente. Primeiro sinal. Seu comportamento muda conforme o ambiente. Seu comportamento muda conforme o ambiente. Você até começa firme, decidida, alinhada, mas basta uma palavra, uma situação ou um silêncio de Deus para você mudar. Tá? Então, primeiro seu comportamento muda conforme o ambiente. Você até começa. Gente, é muito engraçado, eu vejo pelo devocional, né? Janeiro, começa as visualizações do devocional, são gigantes. No Spotify, é nosso recorde de gente ouvindo. Vai passando os meses do ano, vai, ó, caindo. E não é só com o devocional Seja Mulher Sábia, é todos. Porque as pessoas começam o ano, esse ano eu vou fazer um devocional, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou... E aí vai, por causa do ambiente, da circunstância, vai parando, vai caindo. Olha como é triste isso. Olha como é triste isso. Né? Então, o primeiro é esse. Porque aí, dependendo do que acontece, eu mudo de postura. Eu não tenho constância nem na minha postura. Semana passada, segunda-feira, nós falamos de postura. E aí, por causa da circunstância, eu mudo de postura. Né? Então, você não pode mudar de postura por causa da circunstância. Segundo sinal que você oscila muito. Você perde a clareza quando precisa esperar. Você perde a clareza quando precisa esperar. Porque ninguém gosta de esperar. Só que o mundo se tornou imediatista, mas Deus não. O mundo se tornou imediatista, mas o tempo de Deus continua o mesmo. O tempo de Deus continua sendo o Cronos. O tempo dele não mudou. É o mundo que está imediatista, Deus não. Deus não está com pressa. O tempo dele é o mesmo. Amém? Então você perde a clareza quando precisa esperar, porque não sabe esperar. Enquanto tudo está andando, você até confia. As coisas estão lá dando um sinal, está acontecendo, você está confiando. Mas quando vem o silêncio, a espera, o atraso, você se confunde, se inquieta e começa a duvidar. Essa é a segunda. Sabe por quê? Guarda isso. A espera, ela revela o nível da tua estabilidade interior. A espera revela o nível da tua estabilidade interior. A espera, ela revela a tua raiz. Se tem raiz ou não. Sabia? A espera, ela revela o quanto você tem de raiz. Porque lembra que o que te abala revela onde você ainda não criou raiz? Isso é forte. A espera revela o nível da tua estabilidade interior. Terceira sinal que você oscila muito. Suas decisões variam conforme o que você sente no dia. Suas decisões variam conforme o que você sente no dia. Um dia você quer, no outro você desiste. Um dia você acredita, no outro questiona tudo. Quando a emoção governa, a constância desaparece. Porque você fica dependente da emoção, do sentir. Quando a emoção governa, a constância some, a constância desaparece. Quarta forma de saber que eu oscilo demais.
Você fala demais quando tá ferida. Tem mulher que quando se sente injustiçada, se sente ferida, quando as coisas não saem do jeito dela, ela fala muito. E aí ela quer se explicar, se justificar. Ela quer se expor. Ela começa a se expor. Ela tenta ser entendida. E aí depois sabe o que acontece? Ela se arrepende. Sabe a segunda-feira, você passou o final de semana com a família. Aí ouviu aqui, ouviu ali, papapá, fulana falou aquilo, a ciclana falou aquilo, foi no churrasco que falaram aquilo. Chega na segunda-feira, pega a listinha lá pra ver pra quem que você vai ligar, pra saber mais. Pega a listinha lá pra saber se vai ligar pra irmã, pra cunhada, pra outra irmã. Pra quem que vai ligar porque quer saber mais. Porque quer falar o que sentiu, o que fizeram com você. Aí começa, vou ligar pra essa, vou ligar pra aquela, vou ligar pra aquela outra. Fala demais quando tá ferida. Explica demais, se justifica demais, se expõe demais. Quem está firme por dentro não precisa se defender o tempo todo. Quem está firme por dentro não precisa se defender o tempo todo. Amém? Essa é a quarta. Quem está firme por dentro não precisa se defender o tempo todo. Quinta forma de saber se você oscila muito. Você precisa de sinais externos para continuar firme. Já tem a promessa, já tem a palavra, mas precisa ficar reafirmando. Precisa ficar alguém falando. Precisa ficar correndo atrás de profeta para ficar sempre reafirmando para você o que Deus já falou. E eu sempre falo, se Deus falou, tá falado. Deus não precisa repetir promessa. O quinto é, você precisa de sinais externos para continuar firme. Se tudo vai bem, confia. Se algo sai do controle, desmorona. Se alguma promessa parece que não vai se cumprir, está indo para um outro jeito, você não crê mais. Gente, você pegar na Bíblia, todas as promessas grandes, parecia que não ia acontecer. Parecia impossível. Parecia que estava indo para outro lado. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus são exatamente assim. Você olha, parece que está tudo fora de controle. Você olha, parece que nada vai acontecer. Mas Deus faz justamente dessa forma, porque Deus usa as coisas grandes desse mundo para confundir. Deus usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus é assim. Para que fique claro a glória dele, a honra dele, que tudo é para ele. Saudades, Fer. Que Deus abençoe teu dia, minha linda. Saudade de você, mulher maravilhosa. Então, fé madura não depende de cenário favorável. Você não precisa ter um cenário totalmente favorável para você ter uma fé madura. O você crer, você ser uma mulher inabalável, você ser uma mulher de fé, você ser uma mulher virtuosa, você ser uma mulher sábia, é justamente quando você não vê. Tudo tá contrário. Agora, se você fica dependendo de ver algo, de ser algo palpável, você tá enrolado, porque as coisas de Deus não são assim. Não são assim. Então, fé madura não depende de cenário favorável. Essa é a quinta forma de você saber se você é uma pessoa que oscila muito. Amém? São as 5 formas. Ficou claro? Vamos lá. Oscilar não te faz fraca. Mas permanecer oscilando te impede de amadurecer. Deus não quer a tua força, Deus quer a tua constância. É a tua constância que Deus está buscando. Estabilidade nasce quando o interior deixa de reagir o tempo todo ao exterior. A mulher que reage muito a tudo é porque ela não tem estabilidade, nem emocional e nem espiritual. E, gente, sem estabilidade emocional, sem estabilidade espiritual, você não conquista nada. Nem profissionalmente falando, nem dentro da tua casa. E eu já fui essa pessoa que oscilava demais. Eu já fui essa pessoa. Meu humor mudava de hora em hora, era igual telecena. Mudava de hora em hora. Deus tem me curado. Tô quase curada, total disso. Eu já fui essa mulher totalmente reativa. A reatividade eu ainda tenho que tomar cuidado. Às vezes falou, papuf, eu sou uma pessoa rápida, de raciocínio rápido. Então, às vezes, a pessoa me fala alguma coisa, eu já
reage. Então, eu tenho me policiado nisso. Porque a mulher, sabe, ela não é reativa. A gente tem que se policiar. A gente tem que permitir Deus cuidar. Amém? Qual que é a diferença entre ser resistente e ser inabalável? Resistente é a pessoa que aguenta até certo ponto. Fé madura não depende de cenário favorável. Fé madura não depende de cenário favorável. Resistente é a mulher que aguenta até certo ponto. Até certo ponto ela resiste. Eu sei que tem muita mulher forte aqui. Eu sei que tem muita mulher que já passou por inúmeras coisas aqui. Só que muitas vezes você está sendo forte e não inabalável. Você está sendo forte, mas não constante. Eu até sou forte, mas eu reclamo, eu murmuro, eu xingo. Eu brigo com Deus. Né? Então, resistente é aquela que aguenta até certo ponto. Inabalável é aquela que permanece mesmo quando tudo desmorona. Isso é difícil. Eu passei por isso ano passado. Esse é o nosso diferencial. Quando você passa... E eu fiquei com orgulho de mim. Porque você se tornar... Permanecer quando tudo cai é muito difícil. Só que é isso que diferencia quem vai de quem fica. É isso que diferencia se você é uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, se você é uma mulher inabalável ou não. Quando tudo cai, eu continuo. Quando tudo diz que não, eu permaneço. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus que eu creio. É isso que te diferencia. É isso que diferencia. Porque a mulher inabalável, ela não depende de notícias boas para continuar crendo. Meu amor, se você for depender só de notícias boas para você acreditar nos dias de hoje, você tá enrolada. Você tá enrolada. O mundo tá mal. Você não vai ter notícias boas o tempo todo. Pelo contrário. Mas o segredo está em você permanecer. Você crer. E você se tornar essa mulher inabalável. Por isso que a gente está encerrando essa série dessas 4 lives com esse título da mulher inabalável. A mulher que não se abala. Ela pode envergar. Pode doer. Não estou falando que não vai doer. Mas eu permaneço. A minha constância, a minha rotina não muda. A tua rotina não pode mudar nos dias difíceis. Eu venho falando isso pra vocês, ó. Não deixe o diabo mudar a tua rotina nos dias difíceis. Nos dias difíceis é o dia que você mais tem que permanecer constante na rotina. Amém? Vamos lá. Falei pra vocês que eu ia começar a correr um pouquinho mais com a live por causa dos horários da escola, né? Vamos lá. Abacuque. A gente vai falar agora de Abacuque. Eu amo falar dele. Pra mim, Abacuque é a música que eu coloquei, né? Todavia me alegrarei. Foi a música que eu entrei no meu casamento. Foi a música... É a música da nossa vida, né? Eu e o Gustavo falam que é a música da nossa vida. É Todavia me alegrarei. É Abacuque 3. E a gente vai falar um pouquinho dele agora. Então, Abacuque, o exemplo que eu vou trazer hoje pra vocês vai ser de Abacuque. Era fé sem cenário favorável algum. O cenário de Abacuque era totalmente desfavorável, era totalmente impossível. Então, qual que é o primeiro aprendizado? E eu vou lendo os versículos aqui conforme os aprendizados com vocês. Se você quiser, já abre o seu livro, sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Tá lá no meio da Bíblia, bem no meio da Bíblia, tá? Abacuque tá lá no meio da Bíblia. Bem depois de Salmos, Jeremias, Lamentações, tá Abacuque. Quase no final. Praticamente um dos últimos livros do Velho Testamento. Abacuque. Abre lá, a partir do capítulo 1, que a gente vai ler sobre ele. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem com Abacuque aqui é
Abacuque vê tudo dar errado e questiona Deus. Ele pergunta para Deus. E tem horas que a gente tem que perguntar para Deus. Eu não tenho que achar ruim, mas eu tenho que perguntar, Senhor, onde o Senhor quer me levar com isso? Senhor, isso aqui uma hora vai ter fim? Isso aqui uma hora vai acabar? Né? Então tem horas que a gente tem que questionar Deus, sim. Deus, Ele quer que você converse com Ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? Pergunta para Deus, Ele é teu amigo, Ele é teu pai. Né? Então Abacuque vê tudo dar errado, tá tudo dando errado. Judá numa iniquidade total, o rei fazendo escarcéu, tá tudo dando errado. E aí Abacuque questiona Deus. Então tá lá em Abacuque 1, versículo 2, 3 e 4. Fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque estava revoltado. Ele estava questionando Deus. Até quando, Senhor? Parece, sabe aquela história? Até quando, Senhor, quem faz errado parece que está certo? Até quando, Senhor, quem só faz coisa errada parece que se dá bem? Era isso que Abacuque estava falando para Deus. Era exatamente isso. Até quando, Senhor? Parece que nada vai acontecer com quem vive fazendo tudo errado. Até quando, Senhor? Até quando? Eu vou clamar, eu vou pedir, e o Senhor parece que não está me escutando. Quantas vezes a gente faz isso para Deus? E não está errado. E não está errado. Só que, Abacuque, eu quero te lembrar uma coisa. O versículo 1 começa assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque, ele era profeta. Abacuque, ele orava muito. Abacuque, ele clamava muito. E nada mudava. Olha isso. Então, aí tem hora que as alecrim dourado da vida acha que orou um dia e que Deus tem que mudar tudo na hora para ela. Ô meu amor, Abacuque era um profeta do Senhor. Abacuque orava muito. Abacuque clamava. E também ele não viu nada mudar na hora que ele queria. Amém? Amém? Então a mulher inabalável, ela não nega a dor, mas ela não permite que a dor governe ela. A dor não pode te governar. Inabalável não é quem não pergunta, não é quem não questiona, é quem não abandona. Abacuque, ele questionou Deus sim, só que ele não abandonou Deus. Ele não deixou de acreditar. E aí que tá a diferença. Porque Deus continuou em silêncio com Abacuque aqui. E nem por isso Abacuque virou as costas para Deus. Ah, então tá, Deus, o Senhor não vai me responder? Eu tô aqui orando, eu tô aqui fazendo meu devocional, eu tô aqui às 5h37 da manhã, eu tô aqui, e o Senhor não vai falar? Ah, então Deus, tchau. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Abacuque não fez isso. Abacuque não fez isso. Amém? Então, ser inabalável não é quem não pergunta, é quem não abandona. Tá? Segundo aprendizado com Abacuque. Deus responde piorando o cenário. Ai, com quem já aconteceu isso? Comigo já. Sabe aquela situação que você acha que não dá pra ficar pior e fica? É isso aí. Deus responde piorando o cenário. Deixando um pouquinho pior. Um pouquinho mais difícil. Eu lembro uma vez, as coisas estavam tão difíceis, isso faz muito tempo. Eu tinha uns 22 anos, 23 anos. E eu lembro que as coisas em casa estavam muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Eu não era casada ainda, eu morava com meus pais, nem conhecia o Gustavo. E as coisas em casa mesmo, né? De financeira, dificuldade, problemas, muito difícil. E eu lembro que eu tava eu e minha mãe na igreja.
Nessa época meu pai não ia na igreja, porque minha mãe orou pelo meu pai muitos, muitos, muitos e muitos anos, tá, mulheres? Hoje eu vejo, igual a gente foi na Semana da Consagração, todos os dias, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu marido. Eu até fiz uma foto, eu esqueci de postar. E aí eu lembro que lá na Semana da Consagração, agora em janeiro, um pastor falou assim: você, mulher que tá aqui, que teu marido não vem, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. E minha mãe olhou pra mim na hora e começou a chorar. Porque tava meu pai, tava eu, tava o Gustavo, tava minha irmã, meu cunhado e minha filha. E aí minha mãe olhou pra mim e começou a chorar. Ela falou assim: quantos anos fui eu que ia ali na frente? Gente, foram mais de 20 anos, né, de oração. E hoje ela vê a promessa se cumprindo, né? Tô falando isso pra você não desistir. Não desista. E, enfim. E eu lembro que nessa época, ia eu e minha mãe na igreja. E aí eu cheguei na igreja, na hora que acabou o culto. A gente sabe quando você vai pra igreja, você só chora, só problema, e chorando, e chorando, e chorando. E na hora que a gente saiu, eu e ela levantamos. Era uma igreja que a gente, na época, a gente não era... A gente frequentava, assim, muito distante. Ninguém conhecia a gente e tal. Faz tempo. Ela olhou... Um senhor parou a gente no meio do corredor da igreja. Eu e minha mãe. E falou assim: tá difícil, né? As coisas não tão fáceis, né? Mas o Senhor manda te dizer que vai piorar. Se preparem. Vai piorar. Olha, eu lembro, me dá vontade de chorar até hoje. Faz mais de 20 anos. Faz uns 20 anos isso. Não, 20 não. Faz uns 15 anos isso. Uns 15 anos. Ele falou assim: vai piorar. Eu fiquei com tanta raiva. Eu saí, perdi a bênção já ali na porta. Porque minha vontade era burrar no pescoço do homem. Quem é esse homem? Eu falei pra minha mãe: papá, eu não tinha nem um pouco o entendimento que eu tenho hoje, né? Isso faz uns 15 anos atrás, 14 anos atrás. Eu falei: quem esse homem pensa que é? Ele não sabe o que a gente tá passando pra olhar pra gente depois de um culto e falar que vai piorar. Como que vai piorar? É impossível. E piorou. Mas piorou com força. Hoje eu dou risada, né? Mas na época foi uma das maiores provações da nossa vida. E piorou muito. Só que foi onde mudou toda a minha vida. Foi a situação que mudou toda a minha vida. Foi aí que eu cresci profissionalmente. Foi aí que eu voltei de verdade pro colo do pai. Foi aí que eu comecei o hábito do devocional. Foi aí que toda a minha vida mudou. Olha como as coisas são. O Senhor me mudou de cidade, me estabeleceu em Rio Preto. Foi tudo por causa dessa dor. Foi tudo por causa desse momento. Né? Olha que lindo o que Deus faz. Na hora a gente não entendeu. Foram anos de dor. Isso tudo que foi acontecendo foi durante anos. Tá? Anos. Foram 10 anos de dor. Só para vocês entenderem. Então tem hora que piora. Tem hora que piora. E tá aqui, ó. Deus responde. É o segundo aprendizado com Abacuque. Piorando o cenário. Abacuque 1, dos 5 ao 6. Fala o seguinte: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vocês não creem quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. O que ele fala aqui? Eu estou levando os caldeus. Estou trazendo os caldeus. Deus basicamente fala o que para Abacuque aqui? Vai piorar. E aqui é onde a maioria para e não aguenta. É onde a maioria para e não aguenta. Porque nem toda resposta de Deus vem para nos aliviar. Tem hora que é aviso, igual esse homem, ele foi usado pelo Senhor, e hoje eu entendo isso, na época não, na época eu fiquei brava mesmo. Mas ele foi usado pelo Senhor para me preparar. Filha, se prepara, se apruma, porque vai piorar. Hoje eu vejo que foi o Senhor me avisando, mas na época eu não tinha muita intimidade com Deus. Eu era assim, simplesmente eu ia lá para a igreja nos dias difíceis. Né? Então... nem toda a resposta de Deus vem para nos aliviar. Profecia, gente, palavra, não é só coisa boa, não. Às vezes é aviso, às vezes é chacoalhão, às vezes é repreensão do Senhor. Né?
Quando Deus não tira o caos, quando Deus não remove a dor, o caos, ele constrói estabilidade em você. Quando, igual esses anos que eu falei pra vocês que perdurou o problema, a dor, o que Deus fez comigo? Ele me estabilizou. O que Deus fez comigo? Ele me fez criar raízes. O que Deus fez comigo? Ele me tornou uma mulher inabalável. O que Ele fez comigo? Ele foi criando em mim uma sabedoria de mulher sábia. E que eu nem imaginava que ia chegar onde chegou. Né? Que Deus ia fazer tudo. 344 mulheres aqui. Nunca imaginava. Nunca. Eu só queria sair do caos. Né? Então, quando Deus não remove o caos, Ele constrói estabilidade em você. Ele vai te tornando inabalável, você vai criando raízes. E esses 10 anos de dor serviu para eu criar raízes. Para eu me tornar realmente inabalável. Por isso que hoje é difícil alguma coisa me derrubar. Porque eu criei raiz. Eu criei estabilidade. Amém? Terceiro aprendizado com Abacuque. Forte, né? Forte, né? Ah, que bênção, como o Senhor é bom. Terceiro aprendizado com Abacuque. Abacuque faz algo raríssimo. Ele faz algo que não era o que ele fazia todo dia. Ele sobe na torre. Lá em Abacuque 2:1 fala assim: por-me-ei na minha torre vigia. Ele vai lá para a torre. Ele faz algo que não era da rotina dele. E sem Deus mandar. Isso que eu acho que ninguém manda ele ir para o secreto. Deus não manda Abacuque para o secreto. Ele vai porque ele quer. Ele vai para a torre porque ele quer. E aqui está o segredo da mulher inabalável. Torre é lugar alto. Torre é distanciamento emocional. Tem horas que a gente tem que sair do caos. Tem horas que você tem que olhar a circunstância, a situação do alto. E é isso que o Senhor quer falar com você hoje. Tem horas que você tem que ir para a torre. Tem horas que você tem que ir para a torre. Olhar a situação do alto. Porque quando você está no meio do caos, tudo fica maior. Tudo parece mais impossível. Tem horas que você tem que sair do meio do caos, sair do barulho. Vai para a torre. Olha do alto. Você vai ver que nem é tanto assim. Amém? Quando você está no meio do caos, tudo fica pior. O barulho é mais alto, a confusão mental é maior. E o inimigo usa isso para fazer você achar que tudo é impossível, que não tem saída, que não tem jeito. Deus hoje está te chamando assim como Ele chamou. Na verdade, Ele nem chamou Abacuque, mas Abacuque teve esse discernimento e foi para a torre. E hoje o Senhor está chamando mulheres para a torre. Torre, lugar alto. Distanciamento emocional, sai da confusão. Torre, visão espiritual, você vê além do que realmente é. Você vê lá na frente. Hoje o Senhor está te falando, se coloque na torre. Vá para a torre. Vai para a torre. Você tem que sair desse barulho. Você tem que sair dessa confusão. Você tem que sair desse distanciamento, dessa confusão emocional. Você tem que olhar do alto, olhar com os olhos do Senhor. Quando você está passando por uma situação, pede para Deus dar para você o entendimento que Ele tem, a visão que Ele tem daquela situação. Porque senão você entra no barulho dos outros, senão você entra na confusão do diabo, e aí tudo fica mais difícil. E às vezes nem é tão grande assim o problema. Quantos problemas você já fez um escarcéu? Que depois você olhou e falou assim, nossa, nem era tudo isso, que vergonha. Jesus amado, nem era para tanto. Quantas vezes? Então tem horas que você tem que ir para a torre. Vai para um lugar alto. Olha de cima. Tenha a visão espiritual. Se coloque na torre. Coloca aí, eu vou me colocar na torre. Eu vou me colocar na torre. Quem desce demais para discutir, perde estabilidade. Quem fica descendo demais para a situação, para a confusão, para discutir, perde a estabilidade. Quem sobe para vigiar,
permanece. Sobe para a torre. Vai vigiar, vai orar. O que a palavra de Deus nos fala? Vigiai e orai sem cessar. Está na Bíblia. Vigiai e orai sem cessar. Quando eu vou para a torre, eu estou vigiando. Eu estou vigilante. O meu papel e seu como mulher sábia é sermos vigilantes. Nós temos que ser mulheres que vigiam. Você tem que estar atenta. Atenta às artimanhas do inimigo contra a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua vida financeira. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele fica o tempo todo tentando achar uma brecha para fazer isso. Você tem que estar vigilante, atenta. Estar na torre é estar vigilante. Torre é silêncio, é oração, é retirada estratégica. Tem horas que você tem que sair do rolo, você tem que sair da confusão, você tem que sair da visão, você tem que ir para o silêncio, você tem que se retirar. Senão você entra no barulho. E entrar no barulho dos outros é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Você fica entrando na confusão do outro. Vai para a torre. Nossa, que palavra preciosa, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigada. Então, torre é lugar alto. Torre é lugar de silêncio. Lugar de oração. Gente, eu nunca tinha visto essa palavra de Abacuque. Olha que eu já li essa palavra de Abacuque, porque é a palavra que o Senhor mais fala comigo e com o Gustavo. Mas eu nunca tinha visto por esse lado da torre. Nunca. E o Espírito Santo hoje me deu esse entendimento, sabe? Essa noite. Vai para a torre. Tem mulheres aqui que estão precisando ir para a torre. Tem mulheres aqui que estão precisando subir para a torre. Tem mulheres aqui que estão precisando sair do barulho. Amém? Sai do barulho. Torre é o secreto. É ir para o secreto. Quarto aprendizado com Abacuque. Senão eu vou ficar falando da torre aqui, porque a torre tá gritando em mim. A gente não vai esquecer da torre hoje. Quarto aprendizado com Abacuque. Deus muda o eixo. Deus muda o eixo do externo para o interno. Deus muda o eixo do externo para o interno. Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Na verdade, eu quero ler o 3 com vocês, porque eu amo Abacuque 2:3. Abacuque 2:3 fala assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado. A visão é para agora, é para o tempo que eu estou determinando. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Se Deus falou, tá falado. Vai vir, não vai ser tarde, vai ser na hora exata, no tempo exato. Se demorar um pouco, espera, porque certamente virá. Não tardará. O que Deus te mandou, a promessa que Deus fez, a promessa que Ele falou, ainda é pro tempo determinado. Oh, Jesus, eu amo esse versículo. Amo esse versículo. Recebe isso na tua vida. Se Ele prometeu, tá prometido. Se Ele falou, tá falado. Certamente virá. Coloca aí, escreve aí. Certamente virá, vírgula, não tardará. Escreve aí. Eu quero que você declara isso com toda a tua força. Certamente virá, vírgula, não tardará. Amém? Certamente virá, não tardará. E no 4 fala assim, Abacuque, esse que eu li é Abacuque 2:3. E no 4 fala, mas o justo, pela sua fé, viverá. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, Deus muda o eixo do externo para o interno. Aqui não está falando que o justo viverá quando tudo melhorar. Ele fala o quê? Que o justo viverá pela fé. É pelo que não vê. Ter fé é acreditar naquilo que não vê. Que não vê nada. Porque você ter fé quando
já tem algo aparecendo, quando já tem algo surgindo, é fácil. Agora, ter fé mesmo é quando é tudo contrário. É quando é tudo contrário. Isso é ter fé. Amém? A mulher inabalável, ela não vive do que vê. Ela vive do que crê. Ela vive do que ela acredita. A mulher inabalável, ela não vive do que vê. Ela vive do que crê. Quinto aprendizado de Abacuque. Fé sem colheita. Fé sem colheita. Ter fé quando você não vê nada, quando você não está colhendo nada. Quando nada de bom está acontecendo. Pelo contrário, alguém chega para você e fala assim, vai piorar. E vai piorar. Gente, aquela noite eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Falei, Senhor, como que vai piorar? Porque na minha visão não tinha como piorar. E piorou. Piorou com força, com muita força. E aí vem na parte que eu mais amo, que é Abacuque 3. Abre lá. Grifa essa parte na tua Bíblia. Eu até mandei fazer. Tô mandando fazer um quadro bem grande aqui em casa, que vai esse versículo nesse quadro. Esse versículo é o versículo guia da nossa vida. Minha e do Gustavo. Abacuque 3, do 17 ao 19, nós vamos ler agora. Que fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu amo esse versículo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu olhe e não vejo nada, ainda que tudo pareça contrário, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Ele não fala só que ele vai continuar crendo em Deus, ele fala que ele vai se alegrar em Deus. Que você só continuar acreditando é uma coisa, agora você continuar se alegrando é outra. E é isso que diferencia dos que vão com os que ficam. É isso que diferencia dos que vivem as promessas dos que não vivem. Sabe, esse texto é governo espiritual puro. E nos dias difíceis, nos dias de angústia, é o texto que me guia. Ainda que eu não veja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação, porque o Jeová, o Senhor, é a minha força. Amém? Ele termina dizendo, o Senhor é a minha força. Não é o campo, não é a figueira, não é o gado. É o Senhor. Quem aprende a se alegrar em Deus antes da colheita é porque já se tornou inabalável por dentro. Quando você aprende a se tornar alegre em Deus antes de colher, antes de ver a colheita, aí é porque você já se tornou inabalável por dentro. E é aqui que está o segredo espiritual de tudo. Aí está o segredo espiritual de tudo. Amém? Esses são 5 aprendizados com Abacuque. Agora, para finalizar, para fechar rápido, as 7 marcas da mulher inabalável. As 7 marcas da mulher inabalável. Eu quero saber quem vai ser a mulher inabalável aí. Eu amo, todavia me alegrarei, do Leandro Soares. Amo esse hino. Chama Todavia me alegrarei, do Leandro Soares. Ele canta justamente essa parte de Abacuque. E foi o Gustavo fez uma... Meu casamento foi muito pequeno, né? Vai fazer 5 anos que eu casei. E foi um casamento para 14 pessoas, porque foi no auge da pandemia. E eu amava, né? Eu e o Gustavo já cantava esse louvor, a gente falava muito desse louvor. E eu gostava de ouvir o Leandro Soares cantando ele. E o Gustavo fez uma surpresa no meu casamento. A gente foi no cartório, depois a gente foi almoçar num restaurante só com a família, tinha 14 pessoas. E na hora que eu cheguei, tava o Leandro Soares
cantando esse louvor. Então eu subi a escada do restaurante. Depois eu vou ver se eu acho o vídeo. É que não tinha ninguém nem gravando, gente. Não tinha fotógrafo. Só não tinha gente gravando vídeo. E não tinha, ninguém gravou nada. Mas eu acho que eu tenho um vídeo de eu subindo a escada com o Leandro Soares cantando esse louvor. Foi muito lindo. Foi uma surpresa. Eu comecei a chorar na hora, porque foi uma surpresa muito grande. Nunca que eu imaginava. Meio a pandemia, o Leandro Soares lá cantando esse louvor pra nós. Bom, vamos lá. Volta pro contexto aqui. Então, as 7 marcas da mulher inabalável. Primeiro, ela não reage ao caos. Ela não reage ao caos. Ela observa antes de se mover. Ela não reage ao caos. Ela observa, ela vai para a torre antes de se mover. Quem reage demais revela instabilidade. Quando você é muito reativa, é porque você é instável. Então, a primeira marca da mulher inabalável é ela não reage ao caos. É o primeiro, marca aí. Ela vai para a torre antes de se mover. Porque quem reage muito revela instabilidade. A segunda marca da mulher inabalável, ela constrói raiz, não imagem. Que hoje a gente vê muita gente que é só aparência. Que só parece crente. Que só parece que tem vida no secreto. Só faz para postar. Só faz para os outros ver. Só faz quando tem alguém olhando. E aí, isso é só imagem. Você não muda nada. Sabe, gente, o que revela se você realmente é uma mulher sábia, virtuosa, é os teus filhos, é a tua casa, é a tua vida. Você pode ter altos e baixos, você pode ter problemas, mas você tem uma vida congruente. É isso que te revela. Olha para os teus filhos, olha para a tua casa. Você pode ter um problema ou outro. Ninguém está isento de problemas. Mas você não pode ter uma vida conturbada. Deus quer te realinhar. Deus quer tirar você desse caos, se é que você está no caos. A tua vida, a tua casa precisa ser um testemunho vivo do Senhor. Então, ela constrói raiz e não imagem. Ela não vive de aparência espiritual. Ela não vive de aparência espiritual. É igual a minha filha. A Helena, hoje eu olho pra ela, essa semana eu tava olhando ela, eu fui orar com ela e ela pediu pra orar por mim. E na hora que ela falou isso pra mim, mamãe, você vai orar por mim, mas eu posso orar também por você? Eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada porque tá valendo a pena. E a Helena tá refletindo o que o Senhor faz em mim, o que o Senhor tem feito em mim. Né? Ela tá sendo reflexo da minha verdade. Porque a árvore se conhece pelos frutos. É o fruto que importa. Quais têm sido os teus frutos, né? Então, sempre que você for olhar para uma pessoa também, olha para o fruto. Cuidado com quem você segue. Cuidado com quem você admira. A vida tem que ser congruente. Cuidado com quem você se espelha, né? Cuidado com quem você ouve. Olha para a vida toda da pessoa. Olha para a congruência da pessoa. Amém? Fica aí um alerta. Então ela constrói raiz, não imagem. Não vive de aparência espiritual. Imagem sustenta palco. Raiz sustenta tempestade. Porque aí na hora da tempestade, essa que só criou imagem, cai. Para. Desiste. Então ela constrói raiz, não imagem. Ela não vive de aparência espiritual. Imagem sustenta palco, raiz sustenta tempestade. Porque aí, o que importa é na hora da tempestade. Na hora da tempestade, na hora da dificuldade, aí você vê. Se a pessoa não tem raiz, ela não aguenta. Ela para, ela desiste, ela reclama, ela murmura, ela quer parar, ela não acredita. Amém? Terceira marca da mulher inabalável. Ela sobe a torre antes de descer para falar. Ela sobe a torre antes de descer para falar.
É isso, Priscila. Eu amei essa frase, gente. Vou até grifar aqui. Imagem sustenta palco, raiz sustenta tempestade. Eu amei essa frase. Terceiro, a marca da mulher inabalável. Ela sobe a torre antes de descer para falar. Ela vai para a torre antes de uma conversa difícil, antes de precisar ter uma discussão, antes de precisar se impor em algo, antes de tomar uma decisão importante. Ela vai para a torre. Amém? Ela sobe a torre antes de descer para falar. É um silêncio estratégico. Tem horas que a gente tem que ter silêncio estratégico. Você não tem que falar, reagir, gritar por tudo a todo tempo. Quem fala sem subir para a torre, fala desalinhada. Quem fala sem subir, fala desalinhada. Vai para o secreto. Oração, jejum. Amém? Quarta marca da mulher inabalável. Ela não negocia princípios para sobreviver. Essa é importante. Ela não negocia princípios para sobreviver. Prefere perder algo do que perder a identidade. Cuidado com os dias de desespero. Porque às vezes nos dias de desespero, você abre mão dos princípios. Dias de desespero, você negocia princípios. Cuidado com os dias de desespero. Tá? Fica um alerta. A mulher sabe, ela não se adapta ao que corrompe. Ela não vai para o que corrompe. Mesmo no desespero. Amém? Ela não negocia princípios para sobreviver. Quinta marca da mulher inabalável. Ela vive pela fé, não pela lógica. Fé madura e não emocional. Fé infantil exige sinais. Fé madura exige decisão. Eu decido ter fé e ponto. Mesmo que eu não vejo nada. A fé infantil, você precisa estar sendo... toda hora Deus tem que estar mostrando. Toda hora Deus tem que estar falando. Senão eu não acredito. Senão eu não acho que vai acontecer. Senão eu vou desistir, Senhor. Se o Senhor não mandar alguém para falar comigo hoje, Pai, eu vou parar. Eu vou desistir. Porque o Senhor não fala. Porque nananã. Aí parece uma criança mimada. O Senhor tem que mandar alguém na minha porta falar comigo hoje. Mas não abre a Bíblia para ler para o Senhor falar com você. Não é assim? Fé infantil exige sinais. Fé madura exige decisão. Amém? Sexta marca. Essa foi forte também, hein? Sexta marca da mulher inabalável. Ela não abandona o lugar quando fica difícil. Tem gente que o negócio começa a apertar no serviço, muda de serviço. O negócio começa a apertar na igreja, muda de igreja. O negócio começa a apertar em casa, quer separar. O negócio começa a apertar... Não. Vai apertar em todo lugar. E não é só pra você, é pra todo mundo. Aí qualquer lugar que aperta, você quer vazar, ao invés de ir pra torre. Cuidado. Quem foge no processo nunca se torna inabalável. Quem foge no processo nunca se torna inabalável. Se cada dor que chega você foge, você nunca vai se tornar uma mulher inabalável. Sétima marca. Quando eu vou entrevistar alguém que já passou por inúmeros trabalhos, serviços, já trabalhou em milhares de lugares, e aí eu falo, é aquela pessoa que eu já tomo cuidado, porque eu sei que é a pessoa que o problema nunca tá nela, é sempre do outro, né? Sétima marca, ela encontra alegria mesmo sem resposta. Todavia me alegrarei no Senhor. Né? Todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tô vendo nada, ainda que tudo tá contrário, ainda que cheguem pra mim e falam, vai piorar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ela encontra alegria mesmo sem resposta. Deus não tá falando, Deus tá em silêncio, mas eu tô alegre.
porque eu sei o Deus que eu sirvo. Alegria enraizada em Deus. Amém? Essas são as 7 marcas da mulher inabalável. Então, Deus não está te livrando de tudo, mas Ele está te tornando inabalável. Eu creio que o Senhor está nos tornando inabalável. Sabe por quê? A próxima estação exige mulheres que não caiam com qualquer vento. Onde Deus quer te levar, o próximo nível que Deus quer te levar, e recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Tudo que Deus quer fazer em você, na tua casa, você não pode cair com qualquer vento. Você tem que estar inabalável. A próxima estação exige mulheres que não caiam com qualquer vento. Deus está te preparando. É tempo de forjar, é tempo de preparação. Quero que, se você puder, vai colocando aqui para mim o que Deus mais falou, enquanto eu vou falando e vou terminar com a oração, que a gente já encerrou aqui. Coloca aí o que Deus mais falou com você esses dias nessa série. O que foi mais importante para você nessa série? O que o Senhor mais forjou em você, nessa forma mais resumida possível. Mas se depois também você quiser mandar seu testemunho no direct, fica à vontade. Eu amo ouvir o testemunho de vocês. Mas coloca aí para mim o que Deus mais falou com você. O que mais foi importante para você nessa série? Eu tenho certeza que essa série que a gente fez, dessas 4 lives, não nos deixou iguais. Eu não estou saindo igual. E eu creio que você também não está saindo igual. Né? Nós ajustamos as vestes, nós amadurecemos decisões, nós aprendemos a permanecer, nós aprendemos a ir para a torre, não é assim? Houve transformação. Eu estou saindo desses 4 dias transformadas. E a minha oração é para que você esteja saindo transformada também desses dias. Eu creio que o Senhor está te levando para a torre. Você vai começar a aprender a subir para a torre. Amém? Amém? E vocês querem que eu mande os aprendizados tudo bonitinho aqui? Todos? Olha, vocês me dão trabalho, hein? Vocês me dão trabalho. Vou ver se eu consigo mandar para vocês até o final do dia os 5 sinais da mulher que oscila muito, para vocês não esquecerem. Os 5 aprendizados com Abacuque e as 7 marcas da mulher inabalável. Vocês querem? Só que vocês me valorizam lá, manda coraçãozinho, reage lá quando eu mandar. Vocês têm que me valorizar mais. Tô brincando. A honra é toda dele. Vamos orar? Vamos orar, consagrando esse tempo, essa série. Gente, a série acaba hoje, mas os nossos devocionais, e é dessa mesma maneira, só que aí é o que o Senhor direciona no dia. Acontece toda segunda e quinta. Então você que tá aqui, não pare. Não pare. Fala aí pra mulher, fala, não pare, continue. Manda aí. Você que tá aqui, que veio por causa da série, não pare. Continue, toda segunda e quinta, às 5h37 da manhã, tá? Coloca aí para as mulheres que vieram por causa dessa série, não pare, continue. Te espero segunda-feira, às 5h37 da manhã, tá bom? Vamos orar, consagrando esse tempo na mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu só quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor forja, o Senhor cuida, o Senhor constrói, o Senhor destrói, constrói novamente. Pai, que sejamos como barro na mão do oleiro. Se for preciso quebrar e fazer de novo, faça. Mas forja em nós o teu caráter, Pai. Oh, Deus, guarda a vida dessas mulheres. Dê sabedoria, dê discernimento. Nos ensina a ir para a torre. Dê livramento se for preciso. Guarda a vida delas, livra de todo mal. Transforma, forja, Senhor. Oh, Deus, que tudo que foi gerado nesse tempo não se perca na rotina. Não deixe cair em esquecimento, mas que nós venhamos pôr em prática, que tudo isso que foi gerado nesse tempo não se dilua em distrações. Em nome de Jesus, não deixa acabar aqui. Mas eu declaro sobre a tua vida que vai continuar sendo trabalhado em você. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Deixa o Espírito Santo continuar transformando em você. O Senhor, guarda essas mulheres da instabilidade. Guarda essas mulheres da oscilação. Guarda essas mulheres da pressa. Forja em nós, Pai, um caráter igual ao teu. Que sejamos mulheres firmes, inabaláveis, alinhadas com os céus. Que a gente venha aprender a andar no teu ritmo. A tua palavra fala que se a gente pede sabedoria, o Senhor dá. Derrama em nós hoje porção dobrada de sabedoria.
Oh, Senhor, eu quero porção dobrada de sabedoria. Fala para Deus, descreve aí. Eu quero porção dobrada de sabedoria. E nós selamos esse tempo com gratidão. Obrigada, papai. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem a tua presença? Sem o teu prumo, sem o teu alinhamento? Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é bom. A minha vontade é ficar aqui, te adorando, te louvando, dizendo o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é bom. Obrigada, Jesus. Eu quero porção dobrada de sabedoria. Todavia eu me alegrarei. Eu vou me alegrar independente da situação, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ainda que falhe o produto da oliveira. Oh, Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou te exultar, eu vou te adorar, porque eu não dependo de circunstância, eu não dependo de momento. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pai, blinda essas casas, blinda essas vidas, reveste essas mulheres agora, da cabeça aos pés com a tua armadura, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Quão precioso. Vocês estão sentindo a presença do Senhor aí? Vocês estão sentindo a presença do Deus vivo aí? Oh, Deus, tu és lindo. Quem precisar sair, pode ir saindo. Mas quem tem um tempinho para ficar aqui louvando ao Senhor, fica aqui. Vai louvando para Ele, vai falando para Ele, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar mesmo tudo quando diz que não. Eu sei que o Senhor está dizendo sim para mim. Eu sei que é futuro, que há esperança. Oh, Jesus. Tu és santo, 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 santo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os sinais sejam contrários, ainda que as forças sejam contrárias. Quando eu estou fraca é que o Senhor me faz forte. Oh, aleluia. Tu és santo. Santo, santo, santo és o guarda de Israel. Alabate, alabate, alabate. O poder é teu, Jesus. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Eu me alegro em ti, Senhor. Eu me alegro a ti, Senhor. Eu me alegro em ti, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Se você puder agora, continue esse tempo no secreto. Põe seu joelho no chão, aí na sua casa. Coloca um louvor. Vai para o secreto. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Tenho certeza que Ele tem mais para ministrar no teu coração. Aproveita esse clima. Aproveita o que o Senhor já está falando. Aproveita a presença do Espírito Santo. E já vai para a torre. Amém? Um beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quero todo mundo segunda-feira, porque eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando em nós, tá? Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.